Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ô Mãe Podcast, esse espaço dedicado especialmente para nós, mulheres, mães. Estamos aqui mais uma vez com uma convidada super especial, mas já vou adiantar vocês. Já perceberam que a minha voz não está das melhores, mas aqui, compromisso. A gente tá aqui, o Ô Mãe é sobre isso também, né? Às vezes acontece da gente não estar naqueles melhores dias, mas a hora que a gente chega aqui e encontra as nossas convidadas, a gente fica tão feliz. Então, isso aqui vai passar despercebido. Certo, Belzinha? Isso aí. Já fiz uma introdução diferente. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Ô Mãe Podcast. E sabe o que acontece? Ela fica batendo papo aqui nos bastidores e daí na hora de gravar, a voz falha. Pois é, que a nossa convidada tem um lado tão assim gostoso, coração, Sim, sabe? O trabalho dela, então não teve como. Não, é que assim, a gente adora bater papo, né? Vocês já perceberam, né? Então, pois é. Sobre isso, mas vamos apresentar nossa convidada. Nossa convidada, olha. Ela é odontopediatra e empresária do setor da saúde. Criou o Mama Kids, uma clínica voltada para a saúde bucal infantil, priorizando sempre as experiências positivas no consultório. Isso é sensacional, hein, gente? Bem-vinda, Ju Frigo! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz. Nós que estamos! Sabemos da sua correria do dia a dia para conciliar o seu trabalho, a maternidade. E a gente está muito feliz. Que delícia! Já queremos saber muito sobre você. Lógico que a gente tem muitas perguntas e dúvidas da sua área, que é muito importante, mas antes de tudo a gente quer te conhecer como mulher. Quem é a Ju mulher e quem é a Ju mãe? Bom, eu sou a Ju, eu sou corredora, eu corro maratona, sou mãe do Miguel, sou casada, eu nasci em Floripa, mas moro em São Paulo há 15 anos, então já me considero aqui uma paulista. Sou odontopediatra e tenho uma clínica de odontopediatria aqui em São Paulo chamada Espaço Mama Kids, onde eu tenho mais eu e 3 odontopediatras juntas trabalhando para cuidar aí do sorriso das crianças. Eu tenho uma paixão gigantesca por criança, eu falo que a maternidade sempre esteve muito presente na minha vida, né? Desde pequena eu falava que eu ia trabalhar com criança, ia ser pediatra, ia ser obstetra, daí virei odontopediatra, então tudo na minha vida esteve essa questão de criança junto, né? E olhar para a criança como um ser mesmo, assim, né? Não a gente achar só uma criança, né? Entender a criança, o que ela está sentindo naquele momento. Então, ter esse olhar assim. Sem vontade. Né? Porque a criança, às vezes a gente ignora sinais que a criança dá. Então, cuidar dessa infância, porque a gente sabe que o adulto de hoje é a criança. É a criança que foi. Amanhã, sim. né? Então, como que a gente quer que a criança cresça, que os nossos filhos cresçam, né? O que a gente quer desenvolver e passar para eles depende dessa primeira fase da vida, que é a mais importante. Eu falo que na infância a gente vai criando todos os nossos bloquinhos e a gente só vai abastecer isso lá, terminar de abastecer isso ao longo da vida. E que bloquinhos que a gente está montando, que quebra-cabeça a gente está montando nos nossos filhos ou nas crianças que a gente convive, né? Ela vai carregar isso lá na frente. Então eu tenho essa questão com criança muito forte. Aí virei odontopediatra, sempre trabalhando com criança, mãe. Ai, que legal. Que área gostosa. Quando você percebeu que, assim, que era importante ter um espaço como o Mama Kids? Porque eu sei que você cuida não só de criança, mas também de gestante, né? Meu marido é dentista também, ele é ortodontista. Então a gente tem nesse primeiro momento uma clínica, eu e ele, com uma sala odontológica dele, minha, e uma recepção. Então aquela recepção era nem criança nem adulto. Nem criança nem adulto, porque ele atende adulto, ele atende criança também, que ele é orto, mas o grande foco dele é adulto, e o meu era criança. E eu ficava, gente, não é possível, a criança já não... E aí eu montava dentro, na hora que a criança entrava no consultório, onde eu atendia, era infantil. Mas eu falo, poxa, não é só ali que a criança tem que ter essa experiência, né? Ela tem que chegar e tem que se sentir que aquele espaço foi feito para ela, que a gente estava esperando por ela. Então eu tentava colocar uns brinquedinhos e tal, mas... E eu sempre falava, não, a gente precisa fazer uma clínica infantil, a gente precisa fazer uma clínica infantil. E tem aquele preconceito, né, de dentista, né? Ai, que medo. Né? É, exato. Já aterroriza as crianças desde pequeno, né? E esse medo não vem da criança, esse medo vem dos pais, né? Ou uma criança que teve uma experiência ruim, mas na grande maioria das vezes a criança tem o medo que ela ouviu falar, né? Então, quantos pais não levam a criança no dentista, não é nem porque não quer, fala, gente, mas ele tem um pavor de dentista, então ele não consegue nem imaginar o tadinho do filho dele
passando por essa experiência. Então, quando a gente consegue criar um ambiente que o pai se sente bem e a criança vai se sentir bem, a gente consegue devolver e dar qualidade de vida para essa criança. Então, foi quando falei, não, vamos montar uma clínica que ele continuou com a parte adulta dele, eu fiquei com a parte infantil, e a gente vai fazer totalmente diferente. Então, a clínica tem que ter cara de casa. Então, quando eu fui falar com as arquitetas, eu falei, é uma clínica de odontopediatria, mas não é clínica de odontopediatria. Tá. Tem que ter cara de casa, que a criança entre e sinta que ela tá na casa dela. Eu falo, é como se você fosse levar o seu filho para visitar a amiga da mamãe, e ela também vai ver seu sorriso. Então, esse é o foco da clínica. Então, tem bastante madeira na decoração, que madeira aproxima, tem mais essa questão de casa. A gente tirou essa coisa de muito branco, jaleco branco, roupa branca, que isso remete hospital, sim, vacina, alguma experiência que a criança viveu, né, sim, já. Todo mundo trabalha com jalecos coloridos, a gente tem brinquedos para a criança brincar na recepção, de madeira, uma árvore bem lúdica. Então a gente vai criando experiências ao longo de cada época do ano. Então agora a gente está no carnaval, a gente cria a semana do carnaval, então a gente tem uma confecção de máscara de carnaval. Então as crianças, a gente já manda mensagem, isso, né? Traga seu filho fantasiado, e aí as crianças têm bailinho de carnaval na escola, elas já vão com a máscara. No Natal a gente fez nevar na clínica, que eu falo, poxa, se neva na Disney, também vai nevar na minha clínica. Olha só. Então a gente botou pra nevar na Disney. Isso, gente, são aqueles detalhes que fazem toda a diferença. E aí a criança não quer ir embora. Cuidado. Hoje a gente tem um problema bom, que os pais querem ir embora e a criança não quer ir. Ele acha que é um parquinho, cheguei, quero ficar. Né? A mãe às vezes fala, filha, a gente tem que ir embora. Não, eu quero brincar, eu quero... Ou a criança vai, a mãe fala, eu busco na escola. Essa semana a mãe falou, o porteiro não acreditou que ela estava saindo feliz porque era no dentista. Mas eu sempre tive uma coisa, por que dentista pode ser ruim? Eu sou legal, sabe? Por que a gente vai ter medo de dentista? Então eu tinha sempre essa coisa dentro de mim, sabe? A gente precisa mudar. E eu falo que o sorriso, eu tenho uma frase lá no consultório, que é o sorriso transforma o mundo. Porque eu falo, não tem pessoa triste ao lado de quem tá sorrindo. É verdade, contagia também. Contagia. Entra no elevador agora, tem uma pessoa séria. Agora entra no elevador agora e uma pessoa fala, bom dia. E faz isso. Não, isso é cerebral, gente. Tudo isso você devolve com você sorriu para uma pessoa, a probabilidade da outra pessoa sorrir para você. Naquele segundo você fez uma pessoa feliz. Sim. Ela pode até estar com problemas, mas ela sorriu pra você, ela liberou hormônios do prazer e tal, ela foi feliz. Não tem pai triste chegando em casa com o filho sorrindo pra ele. Com certeza. Você tá cansado, você abriu a porta da sua casa, veio seu filho, papai, que saudade. Não, já muda esquece. Tudo. Então o sorriso é muito importante. Por que a gente não valoriza e não cuida desde a infância, né? Por que a gente, adultos, tem tantos adultos que tem medo? Sim. Se a gente pode mudar essa relação da criança. E no dentista é legal. Tudo bem, hoje eu tenho um dentista, né? Meu Deus, hoje eu tenho um dentista. E já suar. Já fica passando e mal aquele barulho. Sim. E se a gente conseguir fazer uma odontologia preventiva, a criança nem vai saber o que é o barulhinho do dentista, né? Que é aquele barulhinho pra... Se ele já vai desde pequenininho também. Vai desde pequenininho. A consulta da criança, e depois o futuro adolescente, adulto, vai ser sempre uma prevenção. A gente não vai ter nenhum problema, né? E eu falo que o melhor da vida é nem saber que dente existe. Sim. Né? Então agora eu vou comer alguma coisa, eu tô mastigando. Quem é que mastiga? Meu dente. Mas eu nem sinto que é o meu dente que tá mastigando. Mas vai ter um dente doendo. Toda vez que você for comer, você vai lembrar. Eu não posso morder desse lado. E a saúde bucal, ela influencia diretamente na saúde do corpo, né? Do corpo, tem aquela frase, né? A saúde começa pela boca, né? Parece uma frase meio... Mas é verdade. Verdade, né? A saúde da boca, bactérias na boca. Que outra coisa que eu falo muito na clínica, né? Se a gente pegar 100 adultos e perguntar o que é cárie, a grande maioria não sabe. Né? O que é cárie? O que é cárie, então, Ju? Já vamos contar, então, para nossa audiência. Né? É uma doença. E eu falo isso todo dia na clínica para as crianças. Cárie é uma doença. Assim como tem doença do nariz, do olho, do coração, do pulmão, da pele, do cabelo, tem doença na boca. E a mais conhecida é cárie. Então é doença, né? Como que a doença se manifesta? Através de um buraco no dente. É igual catapora. O que é catapora? É uma doença que se manifesta como pontinhas vermelhas no nosso corpo. A cárie é uma doença que se manifesta como uma cavidade no dente, né? Então, na nossa boca tá cheia de bactérias.
Todo mundo, o bebezinho nasce e tem bactérias na boca. E essas bactérias, elas se alimentam do resto de comida que a gente deixa no dente. E elas liberam um ácido que esfarela o dente. Então eu falo que é igual a gente pegar uma parede, pegar uma régua e ficar esfarelando essa parede. Eu vou tirar um pozinho e eu começo a fazer um buraco. Esse buraco, se a gente não para, ele vai aumentando de tamanho. Então, quando uma criança ou um adulto tem uma cavidade no dente, isso é uma doença que, se eu não cuido, as bactérias entram dentro do dente e aí elas entram na corrente sanguínea e pode ter problemas. A gente pode ter um problema no coração, a bactéria ir para nossa cabeça. Numa gestante, a gente pode ter um problema gestando o bebê. Então, uma doença na boca, ela pode impactar o nosso corpo todo. Por isso que a boca é a porta de entrada, né? E a gente tá toda hora... Sim, vulnerável, né? Várias A coisas. gente come, né? Comer é importante, né? Dentro do que a gente come, o doce é o principal combustível da cárie, né? Então a gente também entender essa importância de cuidar da saúde das nossas crianças, da alimentação, desde os 2 primeiros anos de vida. Tudo ligado, né? Tudo ligado. E escovar dente de criança não é fácil. Não é. Eu mesmo. Então, é difícil. É difícil. Eu sou odontopediatra, tenho um monte de sobrinhos e não é fácil escovar. Não é que eles não choram quando eu tô escovando. A criança também chora. Meu filho chorou muito para escovar o dente. Porque ele é criança, ele não quer saber se a mãe é dentista ou não, Sim. né? Sim. Então, a gente sabe que a boca é uma região mais sensível do nosso corpo, né? A gente tem essa fase oral quando a gente é bebê. Então, é difícil escovar. Então, quando os pais entendem que o problema não é seu, não é seu, Nath, não é seu, Bel, você não tá fazendo nada de errado. Você só não fez o suficiente até dar certo. Então, você não tá fazendo nada de errado. Seu filho vai chorar, mas para ele não chorar, precisa fazer todo dia. Todo dia. A criança precisa desse hábito diário, dessa rotina. Então, ela só vai aprender a escovar o dente se eu insistir no hábito. Agora, se eu não insisto, a criança Vai deixando, vai deixando e vai ficando cada vez mais difícil, né? Muito. Porque daí a gente começa a ter uma criança de 2, 3 anos com muito mais opinião, com muito mais Não criou o vontade. hábito, né? É difícil, né? Hoje, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, é fácil fazer uma criança comer um brócolis? A Muito gente sabe difícil. que não, mas se ela vem com esse brócolis desde os 6 meses, Vai achar uma delícia. é mais fácil. É. Então, eu inserir um hábito depois, nunca é impossível, mas eu vou precisar Mais dedicar trabalhoso. muito mais energia. Então, Sim. começa um pouquinho todo dia. Seu filho vai chorar, não tem problema, você não está fazendo nada de errado. Então, a gente conversa muito sobre isso na clínica. Existem algumas maneiras que a gente pode ajudar. Apoia a cabeça, afasta o lábio, conte uma história, deixa seu filho ver vocês. A gente pode criar algum ambiente, mas vai chorar. Ok? Tudo bem? Aí os pais se sentem até... Ai, ok. Porque é aquela coisa da culpa, né? A culpa, né? Porque você vê seu filho chorando, você acha que a culpa é de quem? Sua. E você que não tá fazendo certo? Sim. Ou que você tá traumatizando seu filho, né? Eu falo, nenhuma criança cresce traumatizada porque escovou o dente. E eu, né, já atendi muitas crianças, eu tenho filho, tenho sobrinho, ninguém cresceu traumatizado. Mas o que a gente traumatiza? Cárie. Olha lá. Doença. Qual adulto não cresceu traumatizado? Não foi porque escovava o dente ou fez uma limpeza. Foi porque teve uma cárie, precisou tratar o canal, fazer uma extração. Então, o que traumatiza é a doença. A saúde, Não, né? ninguém traumatiza. Que é prevenção, né, gente? Que a gente sempre bate muito nessa tecla. Prevenção. E bebê, corta a unha, chorando. Corta cabelo, chorando. Entra no banho chorando, sai Se do for banho assim, a gente ia ficar traumatizado total com os filhos, porque... Aproveita que você falou de dicas, assim, tem alguma dica para ajudar essas mães, né, a escovar os dentes dos filhos? Uma das principais dicas é seja o exemplo. Parece, ai, de novo, seja o exemplo, né? Mas o filho vai estar sempre imitando o pai e mãe. Os bons e os maus hábitos. Sim. Quer que seu filho coma bem, coma bem. Quer que seu filho faça uma atividade física, leia um livro, leia. Quer que seu filho escove o dente, passe fio dental. O que a gente... Meu filho tem 11 anos, até hoje, o que eu tô comendo, ele... Ai, o seu tá mais gostoso. Eles estão sempre querendo De olho. o que é o nosso, né? Então, comece a escovar o dente na frente do seu filho. Escova, a mamãe escova dente, senão o bichinho... E eu falo, dê nome às coisas, né? A criança, ela precisa começar a fazer a historinha dela na cabeça dela. Então, a mamãe sabe que você tá cansado, eu falo, né, pra escovar o dente, mas é importante, senão o bichinho vai comer seu dente, a mamãe tá aqui pra te ajudar, vamos abrir um bocão, ó, papai está escovando o dente, você viu o papai tá escovando? A mamãe também vai escovar. Então, existe essa coisa de a gente fazer com amor
e a criança entende, né, nosso tom de voz. Outra dica é, lógico, leva odontopediátrico, a gente vai ter dicas para ajudar nessa fase. Uma das dicas que eu dou muito é sempre escovar o dente da criança com a cabeça apoiada em alguma coisa. Eu gosto muito, até 2 anos, de escovar com a criança deitada no trocador. Já é uma fase que ela usa fralda e vai trocar a fralda. Aproveita que ela está deitada. A visão de quem está escovando é muito melhor. Eu já tentei várias formas com meu filho, né? Banheira, em pé, mas deitado, a gente tem uma escovação muito mais rápida e efetiva. Quando a criança tá no banho, que muitos pais às vezes escovam no banho, né? Banho deixa a criança relaxar, brincar, tá lá naquele momento dela. Sim. Saiu do banho, deitou, escova o dente. Ou no colo da mãe, o pai escova. A cabeça apoiada ajuda muito. Outra grande, né, dúvidas que os pais... a criança morde a escova. Poxa, eu coloco a escova na boca da criança, ela morde a escova. Então, como que eu faço a criança abrir a boca, né? A gente precisa afastar o lábio. Então, a mão de quem está escovando precisa afastar o lábio da criança pra gente ver o dente que está escovando. Eu falo que é igual tomar banho de roupa. Se eu entrar no chuveiro agora e for tomar banho, eu não vou limpar embaixo do braço. Eu até saio com banho mais ou menos, mas eu não limpo debaixo do braço, né? Agora, afasta o lábio, levanta essa roupa que está cobrindo o dente para que a gente consiga escovar. No início, pode ser que a criança incomode e tal, mas eles aprendem muito. Sim. Os dentes de cima são sempre... o que é ruim e o que é bom. Exatamente, né? Hábitos ruins eles também aprendem. Se eles aprendem que, se eu chorar um pouquinho, minha mãe não escova. Tem isso. Tem isso. Aí sempre eles choram naquele momento. Ou aquele da família. A mãe às vezes pega mais firme, o pai é mais leve. A criança só quer escovar com quem? Com o pai. Com o pai. Sim. Né? Eles são espertos, né? Ixi, minha mãe demora muito. Só quero papai. Então, que só faz. Às vezes o pai escova, mas o pai às vezes é mais rápido, né? Ou a mãe, né? Dependendo, né? Sim. Mas deitar a cabeça da criança, afastar o lábio, a gente já vai ter uma escovação assim muito diferente. Os pais já sentem a diferença. E seu exemplo, né? As crianças maiores, levar na farmácia, deixa ela escolher o kit de escovação. Não existe melhor escova e pasta, né? A gente sabe que a única... importante, a pasta tem que ter flúor para as crianças, a escova de uma cabeça compatível com a boquinha da criança, a marca a criança escolhe, a pasta, deixar sempre o personagem favorito, gosta de princesas, de super-herói, compra o que a criança gosta, né? Porque ela vai ficar com o dente Porque também forte. É um momento ali dela, de repente, vamos lá, tem o Superman, que legal. Sim. O super-herói vai ficar o dente forte. Então cria esse momento. Também, né? Às vezes os pais falam, mas eu vou escovar deitada, mas depois ela não vai querer ir pro banheiro, escovação não tem que ser no banheiro. Uma das coisas que a gente precisa aprender com a infância é que nada é pra sempre, né? Sim. Hoje é deitado. Daqui a pouco vai ser em pé, daqui a pouco seu filho vai estar no banheiro, né? A gente precisa acompanhar. Às vezes a gente quer, mas tem que ser. O tem que ser hoje, talvez no banheiro não vai ser o mais confortável. Então acostuma seu filho. Hoje meu filho tem 11 anos. Ele não quer escovar deitado. Não, né, mãe? Ele é grande, ele é um adolescente, né? Sim. Deitado não, né, mãe? Vamos no banheiro. Eles mesmos já sabem a hora que é pra levantar. Que o local de escovar o dente é no banheiro, né? Mas quando ele é pequeno, ele quer escovar onde ele não quer escovar, né? Eu preciso estimular ele nesse momento. Pra se sentir mais confortável. Então, às vezes, a gente encaixota as coisas muito certinha, né? Mas tem que ser... mas... Poxa, flexibiliza, escova no banheiro, escova deitada. Sim. Acompanhe essa evolução do seu filho, né? Só respeite uma escova, uma pasta com flúor. Sim. É que é aquilo, né, gente? A gente sempre fala das crenças limitantes, tudo isso. A gente vem... Os nossos pais nos educaram de uma forma que a gente precisa, assim, reavaliar, ressignificar. Não dá pra ser o que era antigamente, sabe? E antigamente, sim, era aquela coisa, vai escovar o dente, né? Então, virava uma coisa que era uma coisa... ficava chato, né? Parecia que era o tempo inteiro ali pegando no seu pé, parecia que era isso, sabe? Isso é uma das coisas que eu trabalho muito na clínica, né? Que eu falo, educação e saúde. A criança... Eu fui uma criança que eu era muito do porquê, né? Mas por que eu não posso tomar? Por que não? Gente, queria acabar comigo e falasse por que não? Por que não? Eu queria mesmo fazer né? Então a criança gosta de porquê. Se ela sabe por que ela precisa escovar o dente,
a gente ganha essa criança. Isso. Então, eu falo na clínica que é educação e saúde. Tem 3 coisas que todas as crianças que passam ali na nossa clínica, elas precisam saber. Lógico que cada idade, a gente vai contando a historinha pra idade, né? O bichinho faz xixi no dente. Uma criança da idade do meu filho, eu já posso falar que a bactéria libera um ácido, porque ele já consegue acompanhar a evolução da história. Mas ele precisa saber por que escova dente. Cárie é uma doença, né? Então precisa saber disso. Porque você quer ficar doente? A gente não quer. Como que a gente escova? E o que eu uso? Escova, pasta e o fio, que é outro passo da escovação. Então a gente trabalha essas 3 coisas com todas as crianças, a partir ali principalmente 1 ano e meio, 2, 1 ano e meio, depende se a criança já consegue se concentrar numa historinha, porque ela precisa terminar sempre as nossas consultas sabendo essas 3 coisas. E é engraçado, a criança volta na outra, o xixi do bicho. Então, já sabe. Então, os pais falam, né? Ela sempre fala do xixi do bicho, do xixi. Ela vai crescer sabendo desse xixi. Depois a gente vai falar de outros nomes, mas fica o xixi, né? Então, na hora de escovar, ela não é porque eu tô mandando ou porque... Não, é porque lembra que tem um bicho na sua boca, que ele vai fazer um xixi? Vamos tirar esse xixi? Aí sim, ele vai trazendo um senso de responsabilidade. Exato, e a criança cresce não com eu tô te mandando, porque sim, né? Porque às vezes nem os pais sabem por que precisa escovar o dente, né? Que a gente tá falando, né? Às vezes nem adulto sabe. Então, se a gente conta essa historinha desde lá dos 2 anos, eles vão passando anualmente ali com a gente. E até passam pros outros amiguinhos, porque aí vai contar. Não, você tem que escovar assim. E eles contam. Sabia que na escola, a amiguinha come pasta de dente? Olá. Você sabia que na escola, eles não querem escovar? Então, tipo, a criança vai dedurando os próprios amigos, né? Ela fala, mas você contou? Eu contei, mas ela não me ouve. Hoje uma falou assim pra mim, mas ela não me ouve. Ai, convenção, mas você vê que eles já estão passando a educação. Você vê como eles escutam, eles prestam atenção. E estão até os pequenininhos. Às vezes a gente tá contando história, parece que eles estão lá, né? Bem cheio daqui, de outra coisa. A orelhinha tá ali. Aí a mãe depois fala, ela chegou em casa e contou tudo pro pai. Porque parece que ela tá ali... Não quer. Chegou e contou tudo pro pai. Então a gente acha que eles não estão prestando atenção. E outra coisa que eu falo, né? Por que a gente leva no dentista? Pai é pai, mãe é mãe. Né? A gente não é autoridade em tudo na vida da criança. É importante. Quando a criança ouve a mesma coisa de outra pessoa, isso tem um impacto muito grande. Muito. Porque a mãe e o pai, eles já olham com aquela coisa. Ah, meu pai é chato, ou minha mãe é chata, ela tá pegando no meu pé. Agora, importante. Poxa, a tia Ju falou a mesma coisa que a minha mãe tá falando. Então deve ser verdade o que a minha mãe tá dizendo. Já afirma, a gente tem autoridade pra criança do dentista, né? O professor é o professor. Eu lembro quando meu filho começou na alfabetização, que eu ia ajudar ele, ele falava, não era assim que a professora ensinou. Mas a professora disse que... Porque eu não sou autoridade em ensinar 2 mais 2. Eu sou a mãe. Sim. Aí eu aprendi que, ok, então filho, amanhã você pergunta pra ela. Isso. Eu não vou mais bater com ele, né? Porque eu não sou autoridade. 2 mais 2 é 4, mas se a professora falar que é 5... Eu não tenho. Então, a criança precisa ter essas autoridades no esporte, né? Autoridade do médico, autoridade do dentista, autoridade de pai e mãe nas coisas relacionadas, né, com pai e mãe. Então, isso é importante. A gente vai criando várias referências na vida da criança e os pais podem usar isso em casa também. Sim. Lembra que a tia Ju falou? Então, tipo, tira a capa da roupa. Sim. Não é como se fosse, não sou eu que tô falando. Tia Ju falou. Você lembra que a tia Ju falou que a gente fez um combinado? Então, vamos fazer o que a gente combinou? Então, é como se a mãe falasse, não sou eu que tô te falando. Tem alguém pra ser esse apoio. Então, os pais, eles tiram essa culpa deles, né? E a culpa, a gente não vai dizer que a culpa é do outro, porque não é culpa de ninguém. Sim. Mas... né? Eu tô aqui só pra fazer o que a tia Ju disse, lembra? Não, certíssimo, né? Então, a criança vai criando essas bases de referência. Sim. E Ju, você tava falando da escovação. Nasceu o primeiro dentinho, já tem que escovar o dente. Já tem que escovar o dente. Primeiro dente nasceu, não importa com quantos meses, que hoje em dia varia muito, né? Tem bebê com 3, 4 meses com dente, e tem bebê que faz 1 ano e não tem dente ainda. E tudo bem.
O dente pode nascer até 1 ano e meio. Tá. Eu sei que a gente passa ali 10 meses, o bebê não tem dente, às vezes os pais já ficam... Olha o outro, fala, ai, hoje tem um monte de dente. 5 meses e já tem 2, o meu tem 10 e não tem nenhum. Cada criança vai ter o seu nascimento de dente, né? Isso depois fica insignificante. Eu não pergunto com quantos meses nasceu o dente do seu filho. Pois é. Não faz diferença hoje na minha vida, nem na sua, nem na dele. Sim. Mas quando a gente tá vivendo aquele momento, isso é muito importante, né? Mas vai nascer. Antes de dente, não precisa escovar. Antigamente falava para passar uma gaze, né? Eu já falo, as evidências falam que não tem nada que justifica eu fazer isso antes. Antigamente falava, você vai estimular o seu bebê, seria bom, né? Não tinha. Ele vai chorar igual. Eu não sei se ainda tem, ainda existe. Eu lembro que tinha umas dedeiras assim. Existe ainda. Pra você poder escovar a boca do bebê. Né? A dedeira é um massageador de gengiva. Tá doendo, o dente tá nascendo, tá incomodando, você pode usar uma dedeira para ajudar a criança a aliviar esses sintomas de dente nascendo. Não para escovar dente. Dente precisa de cerdas de escova. Mas a dedeira pode usar para massagear o dente. Aí nasceu o dente, escovinha, a primeira escova e a primeira pasta de dente. Uma escova com pequenininha, cabeça compatível com a boquinha da criança, cerdas macias, um cabo longo. Quanto mais longo for o cabo da escova, mais fácil para o responsável segurar e fazer a escovação. Aquelas escovas com cabo menorzinho, às vezes a mão já fica muito dentro da boquinha da criança. E uma pasta com flúor. Então, precisa ter pelo menos 1000 ppm de flúor e controlar a quantidade de pasta. Que é até 2 anos, meio grãozinho de arroz, de 2 a 5, 1 grão de arroz e os maiores, 1 grão de ervilha. Esse é o nosso grande cuidado com a pasta. E aí nasceu 2 dentinhos, o fio dental também. Começa a passar o fio dental. A melhor forma de passar o fio dental é os pais passarem na frente da criança. Começa sem pretensão. Ó, o papai tá usando o fio dental, você viu? Agora a mamãe vai usar o fio dental. Esse aqui é o fio dental. Olha o fio dental, olha o fio dental. Faz isso 1 semana, seu filho tá tirando o fio dental da sua mão para passar nele. Pra passar. Porque o que os pais fazem estimula. Né? Se você passa maquiagem, você tem uma filha menina ou menino, você passa maquiagem, a sua filha sabe que aquele pincel é na bochecha. Ela sabe que o esmalte é na unha. Ela não vai passar o esmalte na bochecha. Ela nem sabe o que é aquilo. Mas ela sabe que o esmalte ela vai passar aqui, o blush aqui, o negócio ela vai passar aqui, o batom aqui. Ela não passa batom na unha. Sim. Porque ela imita Ela já o que os pais estão fazendo. Ela vai ver, fio dental, fio dental. Ela começa... Como eles são curiosos, é uma coisa que vai Aí você deixa, você deixa ele passar. Agora, deixa a mamãe agora ver. Aí depois você... Pronto. Você acabou com o negócio do fio dental, que é... Meu Deus, quando que eu vou usar fio dental? E você conversa com os seus pacientes, ensina tudo? Ensino, mostro... A gente tem essas bocas, né? Da gente coloca a sujeirinha no meio do dente, mostra que a escova não consegue limpar a sujeirinha do meio do dente, que é para isso que precisa usar o fio dental. Que legal. Então, a melhor escovação não tira a sujeira do meio do dente. A gente mostra lá, você pode passar a escova aqui. Essa sujeira não sai. Quem é que vai tirar? O fio dental. Então, por isso que a mamãe precisa usar o fio dental. Então, a gente mostra essa parte lúdica e alguma coisa cada consulta a criança vai tirando pra ela, assim. Que Nossa, bacana. muito Lógico, bom, né? às vezes tem crianças... Hoje eu atendi uma criança que ela não queria sentar na cadeira, tem 1 ano e 7. A gente adapta a consulta. Né? Uma criança... O importante é não assustar ele, né? Deixar numa coisa que Às vai vezes ficar com é no colo medo. da mãe, às vezes é no colo do pai, no colo de alguém, às vezes é sentado sozinho, às vezes não é nem na cadeira, às vezes é sentada numa cadeira de escritório, que é mais distante da cadeira odontológica, que ela se sentiu mais à vontade, e a gente vai... Então, às vezes os pais falam, eu tenho medo de levar porque vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Em casa também vai chorar. Com certeza. Mas se eu não levar hoje, vai chorar. Aí de dor mesmo, né? Vai Também, chorar se tiver mais, um problema depois. Chorar não... Né? A gente precisa normalizar o choro da criança também, né? Sim. Isso é uma coisa importante Na mesmo. verdade é não sentir dor, né? Porque a dor, sim, é uma coisa ruim, né? Exato. O choro do desconhecido é normal. A gente adulto às vezes não chora porque tem vergonha de chorar por algumas coisas. Às vezes tem muitos adultos que têm medo de ir no dentista e vira um trauma mesmo. A pessoa já fica com ansiedade, várias coisas. Mas se você leva, vai acostumando, a criança Sim. vai fazendo, ela começa a crescer com a referência de uma pessoa. Então a gente manda sempre um vídeo. Sou eu e 3 odontopediatras na clínica, então cada uma tem o seu vídeo. Quando você agenda uma consulta, a gente manda um vídeo de boas-vindas para a criança. Porque aí os pais já conseguem ir mostrando ao longo dos dias até chegar à consulta quem é
a pessoa, a amiga da mamãe que vai recebê-lo. Ah, que bacana. Então a gente já estreita um pouco essa relação, né? Ó, essa daqui. Então muitas vezes os pais usam esses vídeos para ir mostrando para a criança. Já vai apresentando. Então na hora que a gente dá um oi, ela já sabe. essa é a tia do vídeo. Então a criança já sabe quem é essa pessoa que vai recebê-la. Então isso ajuda bastante, né? Porque o bebê... Com certeza. A criança... Tem crianças que são mais soltas, tem crianças que são mais tímidas, ou... Isso a gente vai lidando na hora, a gente... Tem um pouco de psicologia. Por isso que eu tenho uma árvore com uma mesinha na recepção, que eu brinco com a criança antes de entrar. E naquela brincadeira parece boba, aquela brincadeira, mas a gente já começa a entender quem vai ser a criança que a gente vai encontrar lá dentro. Já cria uma conexão. Exato. Se é aquela criança que já se solta, vem brincar comigo e não sei o que, eu já sei, opa, talvez é uma criança que eu consigo colocar sozinha na cadeira na hora de eu avaliar. Se é aquela criança que se eu chego perto, ela se afasta e vai mais perto da mãe, eu já sei, bom, essa criança eu vou precisar conquistar ela um pouco mais lá dentro, talvez. Então, se eu falo que a consulta começa na recepção, porque a gente nem tá falando de dente. A gente tá lá cortando frutinha, que eu tenho essas frutinhas de madeira, que tem um monte de faquinha. A gente tá lá cortando frutinha, tá? Eu já sei. Então lá dentro eu preciso agir assim, se eu fizer daquele jeito. Então a gente já consegue... eu falo que o dente é uma consequência da minha vida, mas eu gosto dessa psicologia da criança, assim, sabe? Então eu já tô lá... vou fazer assim, não, tal. Não, precisa ter, né, Ju? Então eu já sei a criança que a gente vai encontrar lá dentro e como que eu vou ter que... E, lógico, às vezes a gente se surpreende. Sim, lógico. Né? Às vezes aquela criança super ali brincando, lá dentro não. Mas na grande maioria das vezes a gente já sabe como vai ser o nosso Você faz a clínica meio que uma extensão, entendeu? Então, quando ela chega na sua sala, ela não tem aquele impacto, né? Tipo, e agora? O que vai acontecer aqui, né? A gente botou uma TV no teto, porque qual que é o grande problema das crianças também? A hora que deita. Sim, que aí vem porque desespero. Você se sente... né, submisso ali na hora de deitar. Daí a gente colocou uma TV no teto, que quando a criança assiste desenho, a gente sempre pergunta para os pais antes, porque às vezes tem crianças que não assistem TV, né, então os pais, não, tudo bem, ela gosta de assistir o tal desenho. Daí a gente já coloca o desenho e na hora que vai deitando na cadeira, ela vai vendo o personagem favorito, ela deita sem perceber que deitou. Já vai aliviando. Então ela já vai ver o personagem, que ela gosta ali, o desenho ou a música, né? Às vezes, tudo bem pensadinho. Pensadinho pra... né? E aí a sala de atendimento, as portas parecem Lego, então parece realmente um quarto. Eu falei para as arquitetas, não pode ter cara de clínica, então parece que é um quarto da criança. Então a gente vai criando ambientes que eles se sintam à vontade. Muito legal isso, então já tem uma carinha doce, assim, não é? Muito doce, muito meiga. E o seu time, na verdade, é todo, né? As meninas ali. As meninas todas, que eu tenho outra frase que eu tenho, o sorriso transforma o mundo, e a outra é leve seu coração para o trabalho. Eu coloco todo dia isso de manhã no meu Instagram, e todo mundo que vem trabalhar com a gente na clínica, essa é a frase... O que você tem que lembrar? Isso. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Leve seu coração para o trabalho. Você não sabe o que você vai fazer agora. Essa frase tem que estar tatuada aonde você estiver. Não sabe o que fazer, pensa nessa frase. Faz todo sentido. Porque eu falo, né? A gente não tá ali para responder uma mensagem. A gente não tá ali para dar um bom dia. A gente não tá ali. A gente tá ali para fazer a diferença na vida de uma família. E de uma criança. E se a gente entender o que é essa criança, o impacto que quem cuida de uma infância tem, você pode fazer com que isso seja muito maravilhoso, ou você pode ser o dentista do passado que vai traumatizar essa criança. Com certeza, tem um propósito em tudo isso. Não é só, vamos cuidar de dente. É muito além, né, Jo? É muito além. Eu falo, a criança é muito além de um dente. Sim. A responsabilidade, quando entra uma criança ali, eu não posso ser o dentista do passado que traumatizou a mãe ou o pai. Com certeza. Né? A gente... eu tantas clínicas hoje pode ser esse dentista. E não, a gente precisa... Quem leva o coração para o trabalho, você vai se doar 100% para aquela criança. Então você pode ter os seus problemas. Chegou ali. Todo mundo tem, né? Filho que não dormiu bem, filho que tá doente, ou namorado, ou faculdade, tanta coisa. Você passa pela porta, pronto. Sim. Aqui você... Entrei no meu mundinho. Você vai ter que fazer a diferença na vida daquela criança, aquela família, ter que sair mais felizes
do que quando eles entraram. Então, Ô, Ju, você estava falando da gestação, né? Uhum. Então, a saúde bucal da gestante, ela afeta o bebê. Afeta o bebê. É isso, a gente fala, nossa, mas gestante no dentista, existe muito mito. Você faz tipo um pré-natal? Pré-natal odontológico. A gente fala que a gestante, ela precisa ir no obstetra, né, para fazer o pré-natal de acompanhamento do bebê e o pré-natal odontológico. A saúde da mãe, já tem estudos que provam que doenças periodontais, que é doença na gengiva, doença no osso, podem levar ao nascimento de bebê prematuro e de baixo peso. Olha só. Uma infecção na boca pode levar ao nascimento de bebê prematuro e de baixo peso, porque os mesmos mediadores inflamatórios que é liberado numa infecção são liberados no trabalho de parto. Então, além de eu ter bactérias na boca, passeando pelo corpo todo, essa questão de placenta do bebê, a gente até vai além, né? O ideal é planejamento de gestação, assim como você vai no seu obstetra para tomar remédio, vitaminas, tudo isso, faz um check-up no seu dentista. Já começa a gestação com a sua saúde bucal zerada. Às vezes você tinha uma restauração quebrada, um dente do siso para você tirar, ou às vezes tártaro, uma limpeza que você faz. E às vezes demora para se manifestar, né? Então você até tá com uma inflamação e não sabe ainda. E a gestação, ela aumenta uma inflamação que já existe. Então não é que a gestação causa uma inflamação na gengiva, uma gengivite, mas ela vai exacerbar uma gengivite se você já tem. Então às vezes a gente ouve, nossa, eu vou escovar minha gengiva, tô grávida, vou escovar meu dente, minha gengiva dói, minha gengiva sangra. Quando a gente está gestante, a gente tem um aumento de progesterona, que é esse hormônio, e ele causa vasodilatação no nosso corpo. Então às vezes o anel não sai, o nariz incha, a mão incha, o pé incha, porque causa essa vasodilatação no corpo. E a boca é uma extremidade do nosso corpo. Então, se eu já tenho uma inflamação... Que ninguém pensa, né? Ninguém pensa. Então, se eu já tenho uma inflamação, eu já tenho esse processo exacerbado, né, das extremidades com esse inchaço, se eu já tenho uma inflamação na gengiva, isso aumenta. Então, a gente vai ter, às vezes, sangramento de gengiva, dores. E a gestante precisa comer bem. Com certeza. A gente precisa se alimentar. Se eu tô com dor de dente, eu não consigo comer direito. Se eu tô com uma inflamação na gengiva, eu não consigo me alimentar. Então, a gestação é o momento ideal para a gente cuidar dessa mãe. O ideal é que seja até antes de engravidar. Mas engravidou? Vai, conversa com o seu obstetra. A gente fala que quem atende gestante é odontopediatra. Gestante, bebês, crianças. Vai no odontopediatra, faça uma limpeza, vê como está a sua saúde. Às vezes tem gestantes que têm dificuldade de escovar dente da manhã, porque tem náusea, ânsia. Não gosta mais do gosto da pasta de dente, enjoa. Tem tudo então, isso. Muitas coisas Dá para substituir por alguma outra coisa? Às vezes eu sempre falo, primeiro passo, vamos usar uma infantil. Às vezes esse gosto mentolado da pasta adulta que tá te causando ânsia. Compra uma infantil no mercado. Às vezes você já tem um filho, pega do seu filho uma infantil e veja se você consegue. Tá, deu certo? Não ainda, então a gente pode manipular uma sem sabor para que você consiga, ou às vezes logo na manhã a pessoa escova e tem náusea, então calma, acorda, toma seu café, enche essa, né, dá tempo, espera um pouco mais, escova, talvez é logo de manhã que a gente acorda mais enjoada. Então isso tudo tem relação. E Ju, é importante usar a pasta de dente? A gente não pode escovar o dente só com a escova. É importante, principalmente por causa do flúor. Tá. O flúor, ele protege o dente contra a cárie. Então, se a gente for só nisso, a pasta de dente já é importante. O que é o flúor, né? Eu conto para as crianças que é como se eu adesivasse uma parede. Então, eu vou contar como conto para as crianças, né? Isso. Tem uma parede lisa, normal, e tem uma parede que eu coloquei um papel de parede. Então, se eu pegar uma colher, uma faca e eu esfregar nessa parede lisa, sem nada, eu faço um buraco muito mais rápido. Numa parede que tem um adesivo, eu levo mais tempo para chegar na parede. Eu preciso primeiro furar esse adesivo e aí depois eu chego na parede. Então, o flúor, ele retarda esse processo de início da cárie. Lógico que sozinho eu furo a parede também, né? Mas ele retarda esse processo. Então, a gente precisa ter flúor na boca, reabastecido o tempo inteiro. Agora, eu escovei no café da manhã, aí eu como ao longo da manhã, aí eu escovo o dente na hora do almoço. Porque no meio da tarde, às vezes a gente tá tomando um café, sai com uma amiga, vai comer um bolo, um pão de queijo, uma fruta.
Às vezes a gente não escova o dente na sequência. Sim. A gente só vai escovar 9 horas da noite. Mas se eu tenho esse flúor, essa camada protegendo o meu dente, a gente tem essa proteção. Sem contar que a gente deixa um hálito bom na boca, né? Essa sensação de beleza. E a escova de dente desliza melhor. É igual pensar lavar uma louça... É horrível. Só com uma esponja, bucha, né? Sim, Você sim. limpa. Sim. Mas parece que com o detergente... É muito legal essas analogias que ela faz. Muito. eu faço muitas essas coisas na acho clínica. incrível. Mas acho que é justamente por conta das crianças. Tem que associar as coisas, Porque né? é difícil Mas falar isso de é bom para o flúor. adulto ouvir também. Também. Quando a gente fala de flúor e tal, eu falo que é igual louça, né? Quem é que toma café da manhã, almoço e você guarda a louça suja no armário? Pois é. Não, a gente leva um trabalhão pra lavar a louça, né? Que a criança às vezes acompanha a mamãe, vê como leva tempo pra escovar lavar a louça. Essa comida que tava na sua panela veio pra sua boca, a gente sujou o dente. A gente guarda a louça suja no armário? Não, né? Eles falam, não. Agora, ótimo. e você guarda dente sujo da boca? Tá vendo? Precisa também limpar. Precisa, é a mesma coisa. A louça suja no armário vai juntar formiga, vai juntar barata, o seu armário vai ficar cheirando mal. Louça suja na boca, dente sujo na boca, vai juntar bactéria, vai juntar bicho, sua boca cheira mal. É a mesma coisa, só que a gente entende na louça suja e às vezes a gente não entende. Até o adulto, né? Você passa lá meia hora lavando a sua louça do jantar, mas você não passa 2 minutos Escovando o dente. escovando o dente. Nossa, minha cozinha tá suja, mas é sua boca. Nossa, Então é muito o dia a dia tá. Eu acho que tem que ter uma reeducação mesmo, né? É reeducar. Não tem outra palavra, Por gente. isso que o odontopediatra, eu falo que é educação e saúde. O dente é depois. Vamos ver seu dente então? Mas se eu não ensino a criança a escovar, abre a boca, faz uma limpeza, tchau. Abre a boca, faz uma limpeza. O que essa criança aprendeu? não aprendeu nada. Só ficou incomodada e não vai querer voltar. Muitas vezes vai ter que ser. Nada, ela não entende sobre doce, ela não entende sobre escovação. Então a gente não. Eu falo para as crianças, a parte mais importante da consulta é essa. Depois a gente vai. Porque se você souber isso, você vai saber escovar seu dente de casa. Então eu na escovação aqui, meu papel nem vai ser tão importante. Porque você vai vir com o sorriso limpo. Né? Então eu preciso te educar aqui para você chegar bem lá. Né? Então não é aquela coisa, oi, tudo bom? Abre a boca e faz a limpeza e tchau, e aplica flúor no consultório. Sim, é verdade. Né? Às vezes tem gente que acha, eu levo meu filho no dentista para aplicar flúor. Tem crianças que a gente nem aplica flúor no consultório. Por quê? O flúor tá na pasta diariamente. O flúor do consultório ele é um plus para as crianças doentes. E doença é cárie. Então, você não vai no cardiologista hoje, tô bem, eu corro, faço maratona, a gente vai sempre uma vez ao ano ao cardiologista, ele chega lá, não, seu eletro tá tudo bem e tal. Ele não vai me dar um remédio se eu tô bem. Lógico. Ele vai fazer, cuide da alimentação, faça atividade física, né? Sim. Ele não vai me dar um remédio. Agora, se eu, precisa tomar um remédio porque eu estou doente, aí ele vai me medicar. Então, o flúor do consultório nem é para todo mundo e nem é importante se em casa você não escovar. Porque eu vejo a criança 2 vezes ao ano, mais ou menos, 6 meses. E 6 meses é uma vida. Se essa criança não souber escovar o dente, nem os pais souberem escovar, a criança volta. Muda tudo. Volta com cárie, volta. É igual restaurar, né? Às vezes a gente acha que, tratei um canal, coloquei um implante adulto, ou fiz uma prótese, ou fiz uma restauração. Ufa, acabei com o meu problema. Você inicia um novo problema na sua vida. Nada é melhor do que o que Deus deu. Sim. Deus deu nosso dente duro. A gente, dentista, nunca é Deus. Eu nunca vou fazer o melhor dente que ele fez. Então, se eu não cuido daquele dente, você volta daqui a 6 meses, a restauração quebrou. Infiltrou. É um novo dente na sua boca. Então, eu falo muito isso para os pais. Não é que porque a gente restaurou que acabou o problema. A gente inicia um novo problema. Qual que é uma nova fase, não um novo problema, né? Qual que é o dente que vai quebrar de novo se a gente não cuidar? O restaurado. Com certeza. E a gente adulto sabe disso, Bem né? isso, Às vezes você tem uma prótese, um implante no seu primeiro molar. Aí você fala, e esse dente? Tem pais que contam, né? Eu fiz na idade dele, uns 7 anos. Até hoje me incomoda. Nossa. Porque você restaurou, tratou o canal, fez prótese, virou implante. Sabe aquele dente que você nunca consegue esquecer dele? Porque ele tá sempre na sua vida?
Então, E não é normal sentir dor e nem sangrar a gengiva, dente, isso não é normal. Não é normal. A gengiva vai sangrar ou porque ela tá inflamada, que é gengivite, ou porque eu desci com o fio dental com força. Sabe, às vezes aquela... Tô passando rápido, aquela resistência... o fio dental desceu com força e cortou. Tudo bem. Ah, não, foi por isso. Ah, eu tô passando o fio dental e tá sangrando. Gengivite. Sangrou, continue com o fio dental. Porque às vezes a gente fala, não vou passar, senão vai sangrar mais. Sim. E aí essa cadeia fica sem parar. Porque daí você acumula sujeira, fio dental sangra, você acumula sujeira. É pior, né? E é pior. Ju, fala uma coisa, chupeta realmente faz mal para os dentes? Faz, né? Às vezes a gente fala dedo chupeta, né? Uma coisa do pré-natal odontológico. Chupeta, a gente vai conversar muito na consulta de pré-natal odontológico. Primeira consulta a gente vai falar da mãe sobre esses cuidados e a segunda consulta a gente vai falar sobre chupeta, dedo, mamadeira, amamentação. Porque chupeta é um alívio, né? Porque às vezes quando a criança tá chorando. A chupeta ela vai acalmar o choro, né? A gente sabe disso. Bebês choram. A melhor forma da gente acalmar um bebê é contato pele a pele, pai e mãe, amamentação, né? Então se a gente consegue, não preciso ter uma chupeta no enxoval, né? Um bebê, depois que ele nasce, ele leva 3 meses em média para ele entender que ele nasceu. A gente chama esterogestação, que é a gestação fora da barriga. Então o bebê nasceu, não é que ele sabe que ele está nesse mundão. Então ele precisa, nesses 3 primeiros meses, reproduzir o ambiente que ele tinha na barriga. O que ele tinha na barriga? Água, que ele estava lá no líquido amniótico, ele tem batimento da mãe. O útero é muito barulhento, então às vezes você tem uma obra, você tá passando aspirador, o bebê tá pleno lá dormindo. A barriga, ele tá tranquilo. Porque esse som, ele é um ambiente barulhento, né? Ambiente, então ele simula água, batimento cardíaco, contato, essa questão do carregar. Então quando a gente consegue, quando o bebê nasce, reproduzir contato, segurar o bebê, sucção, todo bebê suga na barriga. Então, às vezes, você está fazendo um ultrassom, você vê, nossa, meu filho já suga o dedo na barriga, vou comprar uma chupeta. Todo bebê suga. O meu foi pego no flagra aquele dia, mas o seu não. Mas todo bebê suga. Porque o bebê, ele precisa nascer sabendo sugar. Sim, porque então, ele já vai automaticamente... Quando ele tá na barriga, ele ganha alimento de graça. A mãe que manda. Sim. Na hora que nasceu, cortou o cordão umbilical, é tipo um por todos agora. Você vai ter que lutar pela sua sobrevivência. Não tem mais... A mãe vai dar o leite, mas se você não mamar, você morre. Sim. Então o bebê, eles não tem tempo de treinar a sucção. Ele já tem que nascer sugando. Então um bebezinho, quando nasce, se passa a golinha da camiseta aqui, ele já tá sugando. Verdade, uma mãozinha, ele já tá sugando. O bebê, ele tem essa coisa de sucção muito grande, né? Então a mãozinha, ele vai sugar a roupinha, porque ele treinou isso na barriga, na hora que ele vê o peito da mãe. Ele vai lá e vai sugar. Então, a melhor forma da gente prevenir o uso de uma chupeta é a amamentação e livre demanda. Porque quanto mais esse bebê sugar, ele desestressa. Então, a sucção do peito não é só para encher a barriga. Às vezes as pessoas falam, ele só tá chupetando seu peito. E tá chupetando. Sim. Isso desestressa o bebê. Então, deixa o bebê chupetar. Se a mãe tá disposta, tá disponível, se ela puder ficar com esse bebê ali, mamou, e depois ele ficar no contato e sugar, isso não tem problema. O bebê, principalmente nesse início, ele precisa disso. Então, às vezes, quando a gente entra com uma chupeta, geralmente, às vezes, se a gente não consegue dar tanto isso pro bebê. O grande impacto da chupeta vai ser, eu falo, né, às vezes tem pais que querem dar. Você deu a chupeta, então a gente vai dar sempre com um prazo de validade. Não existe a melhor época para tirar chupeta. Antigamente falava, com 2 anos a gente tira. 2 anos, muita coisa pode ter acontecido. Sim. Eu dei hoje para tirar amanhã. Então, dei hoje porque ele chorava muito, ele estava com cólica. Você dá pontualmente naquele momento que o bebê está precisando. Depois que ele acalmou, você tira. Fica muito mais difícil depois. Muito difícil. E até uma tortura, porque assim, eu penso, a criança ela já se apegou à chupeta. Depois de um ano de idade, então... É muito difícil. É muito difícil. Meu caso, por exemplo, eu chupava chupeta, e aí, quando eu era maiorzinha, minha mãe esqueceu a chupeta. Um dia eu tava no carro e ela falou, esqueceu a chupeta, chupa o dedo. Foi a pior besteira, porque eu chupei dedo até uns 8 anos de idade. E foi horrível, meu dedo ficava mais fino. Uma doideira isso. E eu achava feio, porque eu era grandona, as minhas amigas não faziam isso, mas eu queria estar sozinha no meu momento pra
colocar o meu dedo na boca. Então, assim, é difícil. Quando eu tive o meu, a gente nem testou. Acho que a gente testou, talvez no primeiro momento ele cuspiu, eu falei, nem dá. Melhor Geralmente coisa. o bebê não quer, né? A gente que vai insistindo. Muitos pais falam, né? Eu insisti tanto que ele pegou. Ou às vezes tem pais que falam, eu até insisti, ele é que não quis, então o mérito é dele. Às vezes tem pais que falam isso na clínica, verdade, né? Porque se a criança ela tem essa sucção saciada com a amamentação, ela muitas vezes ela não passa por essa fase sem precisar da chupeta, né? A chupeta ela vai acalmar porque o sugar acalma o bebê. Então, se a mãe consegue amamentar, dar livre demanda, principalmente nesse início, não tem hora marcada, né? Eu falo, na maternidade tudo passa, né? Essa fase mais intensa passa. Então, daqui a pouco o bebê mesmo se regula para mamar de 3 em 3 horas. Daqui a pouco o ambiente é muito mais despertar da criança, ela já fica olhando, no início o bebê nem vê, né? Sim. Depois ele já olha, ele já perde um tempo olhando para as coisas, interagindo, então o bebê já começa a entender o mundo. Nesse início é mãe, é colo de pai. Entre dedo e chupeta, né, se a gente for pensar as alterações, da chupeta ela vai ser melhor do que do dedo, menos pior do que chupeta. As alterações causadas pelo dedo, pensando em posição de língua, em crescimento ósseo, ela é menos pior do que chupeta. Esses ditos formatos anatômicos, eles são realmente anatômicos? Não, eles são comercialmente bons. Se a gente for pensar, a indústria ela tem um papel muito grande nessas questões de nos induzir que o leite da fórmula é igual ao leite da mãe, que a mamadeira é igual ao peito da mãe. Então, esses bicos ortodônticos que falam, eles... Parece que ele vai corrigir até, né? Se ele é ortodôntico, ele corrige alguma coisa, né? Ele é tão ruim quanto aquele bico convencional. Você decidiu dar uma chupeta pro seu filho? Dê a que você quiser. Então, eu como meu papel como odontopediatra, eu gosto dessa pré-natal odontológica, eu vou falar, olha, a chupeta, ela pode impactar na posição de língua, no crescimento ósseo, das bases ósseas, causa depois essa questão de dependência para tirar, é mais difícil, mas é sempre uma decisão de pai e mãe, né? O que a gente pode, decidiu dar, o que a gente pode fazer para que ela tenha um impacto menos ruim, né? Dá com prazo de validade, não deixa livre demanda para o seu filho, não deixa a chupeta pendurada, sabe esses prendedores de chupeta? A criança tem fácil acesso, ela não quer aquilo. Então, deu ali para dormir, para o bebê se acalmar, tira a chupeta e guarda. Você vai ver que o bebê vai crescendo, ele demanda menos dessa chupeta e de repente você tirou sem nem a criança sofrer. Agora, se toda hora que a criança fizer ou a criança tem a chupeta aqui e ela veio colocar, hábito é hábito. A gente também, eu falo para os pais, né? Eu quero parar de comer doce. Primeira coisa, não tem em casa. Se eu chego aqui tem um bolo, eu chego na minha casa, meu marido chega com chocolate, eu abro a geladeira, tem uma torta. Eu que sou adulta não resisto e... Ai, tá bom, só um pedacinho. Agora imagina seu filho de 1 ano, se ele tem uma chupeta, livre acesso, ele vai pegar. E falando em doce até, a gente sabe, né, que cárie, dos problemas maiores é a questão do açúcar, né, uma delas. Você acha, igual, falam, depois dos 2 anos a gente pode dar um docinho pra criança e tal. Você acha certo? Como que é que você lida com essa parte, assim, do açúcar, principalmente? Porque o açúcar, a gente sabe que é um veneno, né? Vicia, né? A gente gosta de açúcar, a gente sabe como é. O ideal é até 2 anos 0 açúcar. A Organização Mundial da Saúde preconiza isso. A criança vive os 1000 dias de vida, que é a gestação, o 1º ano de vida e o 2º ano de vida. A gente nunca vai crescer como uma criança cresce nesses primeiros 2 anos. Eles eram uma sementinha e terminam os 2 anos andando, falando, correndo. Aquilo que a gente estava falando das caixinhas da vida, todas foram abastecidas nesse período. A criança, nesses primeiros 2 anos de vida, ela vai criando as suas caixinhas e depois, ao longo da vida, a gente só vai abastecendo ela de hábitos, né? Melhorando esses hábitos que teve. Então, o bebê, ele gatinhava, ele andava, agora tá de pé, daqui a pouco ele tá correndo, crescendo, né? Andando cambalhota. Então, esses 2 primeiros anos de vida é muito importante para o desenvolvimento da criança daqui para frente. Então, a introdução alimentar. O bebê, ele não nasce sabendo mastigar, ele precisa aprender o sabor dos alimentos. Se eu já chego logo no início, eu dou um alimento doce para ele, o brócolis não tem mais graça, a banana não tem mais graça. A partir do momento que eles conhecem o doce... E aí a gente vai começando a criar um paladar seletivo.
Então a criança já começa a entender que o morango tem que ter o leite condensado em cima, ou não sei o que, tem que ter a Nutella, o Danone, a fruta no meio da tarde, não. É o E Danone. depois que é difícil, né? E depois é difícil. Escovação, o açúcar é o combustível da cárie. É difícil escovar o dente até 2 anos. Muito. Se eu já tenho açúcar na boca e eu tenho uma dificuldade para escovar o dente, eu aumento muito o risco dessa criança ter cárie. Com certeza. Então a gente cuidar desses 2 primeiros anos, daqui para frente a gente vai introduzir algo novo na vida dele, né? Então eu falo, não é que a criança fez 2 anos, apagou a velhinha e enche ela de doce, brigadeiro. Depois de 2 anos a gente deixa de proibir. Então você tá numa festinha, tá lá o brigadeiro e bolo, seu filho, se tem fruta, ele nem sabe que aquele negócio preto é gostoso. Nem conhece. Sim, é o que eu falo, é verdade. eles não vão pedir o que eles não conhecem. Não conhece. Então você vai deixando seu filho, aí ele viu um amiguinho da escola comer, ele vai olhar, dele vai te perguntar o que é isso, aí você fala, brigadeiro. Brigadeiro. Aí ele lambeu, aí depois ele vai comer, até que ele começa a gostar daquele doce, né? Então, eu falo muito pros pais, que tem pais que falam, mas agora, depois dos 2 anos, começou a amar doce. A gente não evita doce, né, até 2 anos pra criança não gostar. É pra ela também gostar de doce. Então, meu filho adora doce. Então, ele come salada, arroz, feijão, as coisinhas. Mamãe, tem sobremesa? Não é que ele não come o resto. Ele come saudável, mas a sobremesa tem uma caixinha ali no cantinho do docinho, né? Mas ele comeu a fruta, ele comeu a alface, ele comeu o tomate. Agora, se a gente introduz o doce muito cedo, a criança tem 3 anos e ela é extremamente seletiva. Ela substitui uma coisa pela outra e não pode. Não ela só quer o doce. A banana, eca. Ela só quer eca. Ela só quer o doce. Mas se eu faço uma introdução alimentar ok, eu introduzo o doce depois, ela come a banana. Ela come, mas tem sorvete? Sim. Então você aumenta algo a mais na vida da criança e não você exclui a alimentação. E lógico, obesidade, cada vez maior em número de crianças, né, com sobrepeso, uso de telas antes de dormir. Tem até, estava lendo esses dias falando por que tem tantos jovens com câncer. Né? Antigamente parece que câncer era pessoas mais velhas. Hoje ali um amigo seu de 30 anos, de 40 anos tem câncer. Sim. Crianças, né? E fala muito sobre obesidade também. Altera muito essa questão hormonal do corpo, então esse sobrepeso que está tendo, né, nas nossas crianças, isso lá na frente pode impactar com essa questão até de doenças crônicas, além de diabetes, sim, até nessa questão do câncer por causa de obesidade. Então o doce, meu filho come, eu não sou contra, né, mas... porque também é muito difícil ser contra, porque depois que ele vai pro mundo, vamos dizer assim... Não tem como. Vai numa festinha... Sim. E depois a gente vai existir doces bons e ruins, né? E doces piores. Sim. Quer comer um bolo, filho? Então vamos fazer um bolo. Sim. Do que dar esses bolos prontos, né? Pirulito e bala? Não, vamos tomar um sorvete então? Isso. Né? Então, dá pra ter opções melhores. Opções melhores, um sorvete bom, um bolo feito pela família. Isso. Hoje em dia é tão fácil comer alimentos saudáveis, sem glúten. Tem sem muita lactose. opção. Sim, tem bastante opção. É só a gente colocar na nossa introdução Na nossa também. introdução. E é o exemplo de novo. Né? Porque se a gente tá comendo... Quando meu filho era pequeno, que ele não comia doce, quando eu ia em aniversário, eu comia meu brigadeiro. Mas aí eu falava pro meu marido, fica com ele agora, que eu vou comer meu brigadeiro. Isso. Então eu não vou comer o brigadeiro na frente dele. E ele ficar me olhando. Sim, com vontade. Porque o que a mãe tá é isso? comendo... É curiosidade, né? Se a mãe tá comendo, é legal. Aí você vai pode. falar, isso é de adulto? Dele olha pro lado, tem uma criança comendo. Não faz nem sentido. Então eu falava, fica aí com ele que agora eu vou comer meu brigadeiro. Daí depois eu ficava e meu marido ia comer o doce. Tem que ficar... Sim. Pra gente não ficar comendo na frente. Assim. Ai, gente, o papo tá tão bom. Você acredita que ela fala isso? Eu já Olha só, a gente tá olhando ali no cronômetro, já vai passou passar. uma hora aqui. Passou mais uma? Posso? Não sei, vamos pensar. Ela não pode falar tanto, senão a gente não vai conseguir continuar gravando podcast. Eu também não paro de falar aqui, né? Mas é que eu adoro falar sobre criança. Eu também. Eu fiquei muito curiosa, porque você atende bebês. Qual que é o seu trabalho com os bebês? Bebês a gente faz muito essa questão de frenectomia, então a questão de avaliação do freio da língua. Tá. Isso é uma das coisas que também a gente fala muito no pré-natal odontológico, né? Porque às vezes você
uma das alterações quando o bebê nasce, esse freio que a gente tem na língua, ele pode estar muito curto, muito anterior. E a língua é uma das estruturas mais importantes na boca. Eu falo que a gente ignora às vezes a língua, né? Mas a gente nasce com língua e não nasce com dente. É verdade. A língua... A língua é muito importante. A língua participa da amamentação, da mastigação, da fala, da deglutição. A língua molda o céu da boca. Então, ela quando a gente está em repouso, a língua tem que estar colada no céu da boca. E se a gente tem uma cordinha embaixo, que é um freio que todo mundo tem, mas esse freio está alterado, a criança tem dificuldade em coisas básicas da vida, e a primeira é a amamentação. Então hoje tem até um teste nas maternidades, chamado teste da linguinha. E quando a criança ela tem essa língua alterada, ela precisa fazer essa frenectomia tão logo ela foi identificado. Então esse primeiro contato com os bebês geralmente vai ser para avaliar esse freio e, quando necessário, fazer a cirurgia. Logo nos primeiros dias de vida. Logo nos primeiros. E às vezes isso... Legal. Se a mãe não sabe disso, porque não fez o pré-natal, você tá na maternidade, o pediatra da maternidade avisa você, olha, seu filho tem uma língua alterada, ele precisa fazer cirurgia. Cirurgia? Mas meu bebê... Já fiquei em choque. A mãe já tá lá no puerpério. Nossa, tudo que fala de algum problema... Você já tá lá preocupada com as coisas, você te joga uma coisa e o pediatra às vezes fala só isso e a mãe não sabe nem pra quem... O que eu faço agora? Que eu vou... Quem que faz isso? É o pediatra que faz? Não é o pediatra que faz. Mas quem é? Fono? Quem é? Mas aí vem a questão da falta de informação, né? Por Exato. isso que a gente fala, a gente precisa construir essa rede de apoio para poder levar informação. O pré-natal, ele vai informar a mãe sobre tudo isso. Ela já vai estar preparada. E ela já sabe para quem ela vai pedir socorro. Então, falaram isso na maternidade, ela já vai pegar o WhatsApp, já vai ligar e já vai mandar uma mensagem para o odontopediatra que ela passou em consulta. Olha, meu filho nasceu, falaram aqui na maternidade que ele tá com o freio alterado. E aí a mãe já, ufa, eu já tenho com quem falar sobre isso. E a gente conversa, como que ele tá, consegue mandar uma foto, como que tá a amamentação, e ela já vai na clínica e a gente já avalia, e quando precisa a gente faz. A gente fez agora essa semana um bebê de 3 dias, um freio super alterado. Oh, meu Deus. E aí a gente faz o procedimento. Então agora a gente tá até elaborando um e-book para gestantes. Legal isso, hein? Para passar essas informações de pré-natal odontológico. Isso é então muito ele tá legal. aí agora no mês de março o nosso e-book vai ficar pronto, que vai passar todas essas informações de cuidado da mãe, do bebê, porque essa rede de apoio é o que toda gestante precisa. Porque na hora que o bebê nasce, sua cabeça Tá milhão. tá milhão, um monte de coisa acontecendo, com né? certeza. Então se a mãe já sabe, aqui, eu vou mandar uma mensagem pra ela, eu vou mandar uma foto, eu já acalmo o coração da mãe, que a mãe já fica desesperada. Cirurgia, meu bebezinho pequeno, né? E odontopediatra, então, desde a gestação até que idade? Gestação, bebês, crianças, adolescentes. Então, acho que os meus mais velhos na clínica têm 14 anos. É uma fase que a criança depois, né, o adolescente já tá com a dentição permanente completa. E muitas vezes ele acaba migrando para o outro dentista na clínica que cuida de clínico geral. Às vezes eles querem continuar passando e tal, mas às vezes a criança... Tia Ju, chega aquele rapaz enorme. Ai, você vira aquela tia mesmo. Ai, eu lembro de você. Quando você era pequenininha. A gente se vê igual nossas tias do passado. Você deve achar o máximo isso, né? De ver depois. Eu, assim, eu sempre faço foto no fim da consulta. Lógico, tem crianças que querem, tem crianças que não. Sim. Quer tirar? A gente tira uma foto e aí eu vou mandando pras mães e a gente vai fazendo uma retrospectiva, assim, que sabe? legal. De quando era. Ju, É muito legal. Aproveita que você está falando de mães, de criança que já tá indo embora. Já deixa uma dica aqui para nossa audiência, aqui para o nosso público. Eu sei que tem várias, tá? Mas se você tiver que dar uma dica, o que você falaria, assim, para elas? Vai passar. Eu acho que esse é o mantra da maternidade. Não tem nenhuma fase que a gente está vivendo que não venham outras. Mas pra gente viver essas fases de uma maneira mais leve, a gente, mãe, não precisa saber tudo. A gente precisa ter do lado pessoas que saibam o que a gente não sabe para nos ajudar. Então, tenha a sua rede de apoio. Tem alguém para você ligar, para você conversar. A maternidade, ela é muito solitária, mas ela não precisa ser, né? Isso. Você pode conversar com alguém. Então, essa fase difícil de escovar, essa fase difícil de chupeta que você quer tirar, essa fase... Tudo, se você tem alguém para você conversar, é melhor. E passa. Hoje eu vejo meu bebezinho de 11 anos
que é uma graça, ô Miguel. Um beijo pra você, que a gente vê você no Instagram, ó, fazendo vários videozinhos. E eu espero, né, poder ajudar. E deixa suas redes também, Ju. No Instagram eu tô como @mamodonto. E da clínica é @espaço mamakids_. Então eu vou amar conversar, eu respondo os direct, adoro responder WhatsApp, a gente conversar e receber na clínica também. Que legal. Pra conversar, Um pra espaço cuidar. super diferenciado. Tomar um né, café, gente? que daí eu fiz Sim. lá um espaço chamado Mama Coffee, tem café, cappuccino, super coffee, chá, Opa, que delícia. bolachinha. Vamos lá pra Pra conhecer. gente poder... Vai ser um prazer receber vocês pra tomar o café. E a gente tem um presente pra você aqui, da nossa parceira Defo, que é um shampoo maravilhoso, que é dessa Fernanda linha. Dias, maravilhosa. E um voucher pra você fazer uma sauna ozonizada, pra você ter uma experiência assim super gostosa, pra você relaxar, fazer um escalda-pés, depois entrar nessa sauna. Tá? Eu espero que você vá e ame, porque você merece. Você cuida tanto das pessoas, né? Tem que cuidar. E você tem uma energia muito gostosa. A gente Amei estar aqui gostou com muito. vocês, já quero convidá-las para visitar a clínica e dar um presente também para quem ouve aqui o podcast, que nesse nosso e-book que a gente está lançando de gestante. Então também legal. as 5 pessoas que falarem, me dê um oi no Instagram, a gente já manda. Olá! Ai, que legal, meninas. Então, ó, já corre pra comentar. Assim que a Comenta gente... lá um direct, manda aí um oi Isso, não, vai ser muito pra legal. gente passar a informação, né? Que a gente não tá sozinho. Não, não está. Maravilhoso, né, gente? Se a gente pudesse, a gente ia ficar Até amanhã. Muito, mas a gente já te convida pra voltar pra falar de outros temas, porque você sabe que a gente mal perguntou as coisas aqui, porque já vinha Isso porque ela surgindo. tá sem voz, tá? Imagina se ela tivesse com voz. Não, olha, você chegou com o tema que eu mais gosto. Eu amo falar de crianças, eu acho que é isso. A gente hoje é a encantador, criança que né? vai ser o adulto É o lá na adulto. frente. É muito legal. O que a gente tá fazendo para as nossas crianças de hoje, Sim, né? exatamente. O que você tá fazendo pro seu filho? O seu trabalho é lindo, eu amei conhecer. A gente, eu tenho certeza que vocês também amaram. E a gente tem uns agradecimentos especiais por aqui. Belzinha, agradece pra gente, eu vou mostrando. Olha só, vai. nessa temporada a gente tá agora com uma consultora de imagem que tá cuidando do nosso visual, que é a Eli Mazali. A gente vai deixar aqui o Instagram dela. A gente tá se sentindo bem mais bonita, né, amiga? Muito. Ela já olhou pra mim assim, peraí, já vem, põe um anel, já vem, põe um brinco, Sim, já vem aqui. maravilhoso, Não é? né? Eli, maravilhosa. E assim, ó, a gente tá hoje com o lookinho da Voltage, tá? E os acessórios da Nath Cialone, olha, gente, maravilhosos. Pra receber nossa convidada linda. E também queremos agradecer a Videofly Produtora, que torna tudo isso aqui possível, né? É Pra isso gente poder levar essa informação responsável pra você. Essa é uma rede de apoio muito especial que a gente está criando para as mães e para as famílias. A gente sempre fala isso, é para mãe, porque nós somos mães, mas é para a família todos. Os papais estão super bem-vindos, vovós, vovôs. E é isso, e a gente te agradece. Obrigada! Prazer. Volte sempre. Amamos. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.